Boa noite. Estamos mais uma vez aqui pelo Liboves para fazer a apresentação de mais um Proseando. E estão vendo aí direitinho? Sim. Então, quem é a Liboves? A Liboves é a Liga de Bovinos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A Liboves é composta por mim, professora Ana Boves, e o professor Cleiton, coordenando o grupo. Como presidente, a Ana Carla e o vice-presidente, o Caio. Na secretaria executiva, nós temos a Gabriele, o Gabriel, a Daiane, quase não sai, tá vendo, gente? Daiane é sempre difícil, tadinha. Daqui a pouco ela briga com a gente com razão. A Joyce. Na assessoria, nós temos a Alice, a Isabelle e o Luiz. E na comunicação, a Taine, a Raquel, a Júlia, o Brenner e a Ana Beatriz. A Liboves, ela é conhecida no Instagram por suas postagens que falam sobre a bovinocultura, caprinocultura, bubalinocultura. Na verdade, eu sempre brinco que, além de Liboves, nós deveríamos ser Lirumen, né? Falamos de várias coisas, várias raças, várias particularidades, clínica, produção, reprodução, sanidade. E ainda, os meninos e as meninas sempre preparam um quiz com os temas que foram publicados na semana para testar o conhecimento dos nossos seguidores. Também temos a Liga de Bovinos no Facebook e a Liga de Bovinos no YouTube, para onde vai o vídeo de hoje. E não deixem também de ver as nossas publicações nas revistas eletrônicas Animal Business Brasil e Milk Point, especializadas no agronegócio e na cadeia produtiva de leite. E hoje vai ser um Proseando mais que especial. Vamos ouvir, então, as nossas queridas alunas Gabriele e Joyce falando sobre a hipocalcemia em vacas leiteiras, o que fazer. Passo a palavra agora para vocês, meninas, e uma boa noite para todos, um bom dia ou uma boa tarde. Boa noite, gente. Vou apresentar aqui minha tela, só um minutinho. Gabi, seu microfone Você está está muda, desligado. Gabi? Tá bom, valeu. Tava perguntando se vocês estavam conseguindo ouvir, mas tá, já vi aqui. Então, gente, boa noite. Como a Ana falou, a gente vai apresentar hoje sobre o tema hipocalcemia em vacas leiteiras, né? O que fazer? Quem vai falar hoje é a Joyce Servo Nascimento e eu, Gabriela Araújo Rodrigues dos Santos. E para começar a nossa conversa aqui, eu trouxe uma fotinha de duas vaquinhas girolando, não por acaso, né? Porque essa genética, né, em grande parte das vezes é o que tem nas mãos do produtor, né? E a gente consegue encontrar, sim, vacas dessa raça muito produtivas e... Desculpa a música aqui, gente. Muito produtivas e que já estão, né, muito presentes no nosso rebanho hoje em dia. Então, vamos começar aqui. Como um roteirinho, né, da nossa apresentação de hoje, a gente vai falar de epidemiologia, fatores predisponentes, fisiopatologia, sinais clínicos, tratamento e prevenção dessa doença. Então, vamos lá.
Durante a história do ser humano, ele saiu de onde? Né? Da roça e foi para a cidade. E agora, muitos deles, inclusive, querem voltar para a roça. Né? Mas o que isso tem a ver? As doenças que a gente se preocupava há muitos anos atrás são diferentes das que a gente consegue ver hoje em dia. Né? Então, esse estresse, alimentação não saudável, correria do dia a dia, e vários outros fatores desencadearam doenças diferentes, né, como AVC, hipertensão, distúrbios gastrointestinais, estresse, doenças crônicas, né? Mas o que isso tem a ver com as vacas? Tudo. Já que, da mesma forma que a gente mudou os nossos hábitos, a gente também mudou a vida, né, os hábitos, o comportamento das nossas vaquinhas. Então, hoje, as vacas elas não têm mais nome, elas têm um número, elas são de alta produção. Então, isso também aconteceu com elas. Então, essa maior exigência leva elas a desenvolver problemas metabólicos, estresse, esse manejo, né, tão rígido, com tudo feito certinho, a rotina pesada delas também leva a problemas de N etiologias, como também a metabólica, que é o que a gente vai falar aqui hoje. A hipocalcemia ela é uma das enfermidades metabólicas mais comuns no gado leiteiro, sendo a desordem macromineral mais importante que afeta as vacas no período de transição, e também que resulta da falha dos mecanismos de homeostase em manter as concentrações normais de cálcio no sangue. Epidemiologia, né, e fatores predisponentes. A ocorrência da hipocalcemia ela tem tudo a ver com a produção leiteira, a lactação, a idade do animal, a genética e o manejo nutricional. Por exemplo, a produção leiteira. A gente sabe que as vacas, a partir do segundo parto, assim, mais ou menos, elas têm um aumento nessa produção, e isso tem a ver também com a lactação, não é mesmo? Nessa quantidade de partos. A idade. À medida que essa vaca envelhece, ela aumenta a sua predisposição à hipocalcemia, devido, né, a esse avanço na idade resultar no aumento também da produção de leite, do envelhecimento, que promove a diminuição da capacidade dessa vaca mobilizar cálcio, que vai estar estocado nos ossos, e também redução nesse transporte ativo do mineral no intestino, e também de produção da vitamina D, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A genética, a gente sabe que os animais geneticamente melhorados para a produção de leite, como vacas holandesas e Jersey, elas são mais suscetíveis à hipocalcemia do que vacas de outras raças. Mas também isso não impede das nossas vaquinhas girolandas, que eu falei lá no início, apresentarem a doença também. Uma curiosidade sobre as vaquinhas Jerseys é que elas apresentam uma quantidade menor de receptores intestinais para a vitamina D, que vai ser muito importante nesse metabolismo também, que a gente vai falar mais para frente. E esse manejo nutricional também, incorreto, né, que dietas formuladas, né, com sais aniônicos, elas vão promover a redução do pH sanguíneo, e, por sua vez, induzir a uma leve acidose metabólica, que, consequentemente, vai ocasionar na elevação dos níveis séricos de cálcio, devido à estimulação de receptores e hormônios, que também a gente vai falar mais para frente. Vacas muito gordas, né, com score corporal acima de 4, elas também apresentam maior risco de desenvolver essa hipocalcemia subclínica, principalmente. Período de transição, como eu vi numa palestra uma vez, eu achei muito boa essa frase, é o período, a fase, né, onde a gente vai plantar a saúde ou se colherá a doença posteriormente. Então, aqui a gente tem um período de transição, né, com uns 21 dias peri e pós-parto, onde a necessidade de cálcio desse animal vai aumentar muito, tanto pela fase final de crescimento fetal, quanto pela súbita produção de leite, né, que esse animal vai realizar.
Tá, falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da hipocalcemia. Mas primeiro a gente precisa relembrar alguns conceitos. Por que que o cálcio é tão importante? Né? Por que que uma diminuição na concentração sanguínea desse mineral ele vai levar a tantos problemas? Né? O cálcio ele atua assim, primariamente, né, de uma forma muito importante na contração muscular, na exocitose, na condução do impulso nervoso e também na coagulação sanguínea. E o metabolismo dele o metabolismo dele é influenciado por 3 hormônios muito importantes, que são o paratormônio, a vitamina D e a calcitonina. A gente costuma dizer, né, que o osso ele é um banco cheio, mas a vaca ela não tem a senha. Ela não tem acesso, um banco cheio de cálcio, mas ela não tem acesso a esse cálcio presente nos ossos. Né? Então, quando há uma diminuição desse cálcio sérico, devido a essa produção de leite imediata que acontece após o parto, né? A gente vai ter a ativação de alguns mecanismos fisiológicos, como, por exemplo, a secreção do paratormônio. Né? A homeostase desse cálcio ela vai ser regida por esses hormônios. O paratormônio ele é secretado pelas glândulas paratireoides, a calcitonina pelas células parafoliculares da glândula tireoide e a vitamina D ela vai ser ativada ali nos rins a partir da ação desse paratormônio também. Então, beleza. A gente detectou uma queda nesses níveis séricos de cálcio. Então, o que vai acontecer? A paratireoide ela vai secretar esse paratormônio, que tem como função elevar as concentrações desse íon. O PTH ele vai possuir receptores nos osteoblastos, nos enterócitos e nas células epiteliais renais. A síntese e a liberação desse hormônio ele vai resultar no aumento da reabsorção óssea desse mineral, no aumento da absorção intestinal e da reabsorção renal do cálcio no túbulo contorcido distal e também, consequentemente, a excreção de fósforo. A vitamina D, ela está ali na pele, na forma inativa. Né? Com a exposição dela à radiação, ela cai na corrente sanguínea, ela sofre uma modificação na sua estrutura, passa para a corrente sanguínea, chega ao fígado, onde também sofre modificações na sua estrutura, e finalmente chega aos rins, onde o PTH ele vai ativar essa vitamina D inativa em calcitriol. Né, e ela, por sua vez, ela vai estimular a síntese de proteínas que vão realizar o transporte ativo desse cálcio pelas membranas da mucosa intestinal e também estimular o transporte passivo desse íon. Além disso, ela também atua no aumento da reabsorção de cálcio e fósforo e no movimento desses íons para o fluido extracelular. Em contrapartida, né, quando a gente vê um aumento desses níveis de cálcio no sangue, né, uma hipercalcemia, as células parafoliculares da tireoide elas vão secretar a calcitonina, resultando numa inibição desses osteoclastos, uma inibição também da secreção do suco do ácido gástrico e da gastrina. Isso vai diminuir a atividade gastrointestinal e dos rins, aumentando isso nos rins, aumentando a excreção de cálcio, e no trato gastrointestinal, diminuindo a absorção desse íon. E sobre a fisiopatologia, agora sim, da hipocalcemia. Durante esse período de transição, a vaca ela vai necessitar de aproximadamente 20 a 30 gramas de cálcio por dia para poder suprir as necessidades fisiológicas dela, sendo que de 10 a 12 gramas são direcionadas para as perdas endógenas e mais 10 gramas para o crescimento fetal. Isso ali naquele período de transição periparto. Então, a vaca pariu e, do nada, ela começa a produzir 10 quilos de colostro. Em 10 quilos de colostro, a gente encontra 22 gramas de cálcio. Sendo assim, essa quantidade de cálcio em 9 litros de colostro,
equivale a todo o cálcio iônico presente no sangue dessa vaca. E por que isso é importante, né? Já que a gente tem tantos mecanismos para regular essa homeostase. Esses mecanismos, eles necessitam de um período, né, de 24 até 48 horas para se estabelecer de forma efetiva, enquanto que a diminuição desse cálcio, ele ocorre de forma muito rápida. Então, vai desencadear na inibição da ação da acetilcolina, como eu falei, né, o cálcio ele tem uma função muito importante na contração muscular, na condução do impulso nervoso, né? E como consequência disso, vai acontecer uma disfunção neuromuscular, e a vaca vai passar a apresentar esses sinais clínicos. Aqui eu trouxe um breve esquema, né, de como ocorre essa regulação e o período de tempo em que isso ocorre. Não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, mas aqui a gente tem, né, a glândula paratireoide detectando um nível baixo de cálcio. Aí a gente vai começar com aumento da secreção desse hormônio, diminuição da excreção renal do cálcio, ativação da vitamina D, e aqui que é importante, isso vai ocorrer em minutos, mas as ações que eu falei que a vitamina D realizam, elas vão acontecer depois de dias, e esse aumento da liberação de cálcio, né, pelos ossos, eles vão acontecer também após dias. Então, nesse hiato, nesse período que a gente tem a doença. Então, aqui só para mostrar de uma forma bem clara, né, a importância dessa doença, por que a gente está falando dela hoje, por que a gente estuda ela. Uma diminuição dos níveis de cálcio, vamos começar por aqui. Vamos levar, né, a uma queda da função muscular, uma queda da motilidade ruminal e do trato gastrointestinal. Isso vai ocasionar uma diminuição do consumo alimentar, que vai ocasionar uma diminuição da carga ruminal, que vai levar a um balanço energético negativo, que pode levar, né, a uma cetose, a um aumento da gordura no fígado e atuar negativamente na reprodução. Vindo para cá, essa queda no consumo alimentar também vai ocasionar numa diminuição da produção de leite. E aqui, tratando da função imunológica, aqui mesmo que ferrou tudo, a gente vai ter várias ações, né, várias consequências. Uma queda dessa função imunológica, a gente vai aumentar os riscos de mastite, diminuir a involução aqui na função muscular, né? Diminuição da motilidade uterina, diminuição dessa função imunológica, né? Pode levar a um aumento da possibilidade de ocorrência de metrite, diminuição da involução uterina, né, de uma forma adequada. E também, como eu disse, o cálcio tem essa função da contração muscular, né? Então uma diminuição dele também ocasiona na contração inadequada, né, ineficiente do esfíncter do teto. Então, ocasionando também mastite, por aí vai, vários outros problemas. Por aqui. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Beleza. Então, vocês estão se perguntando quais são os sinais clínicos possíveis para essa enfermidade, né? Então, os sinais clínicos da hipocalcemia, ela é dividida em estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Pode passar, Gabi. Iniciando no estágio 1, ele é conhecido como a forma subclínica. Por quê? Porque o animal ele está em estação, apresenta tremores musculares, tem ataque cardíaco, a temperatura retal ela é normal, ou seja, de 37,8 a 39,2, a perda de apetite. Gabi, seu áudio está aberto, por favor. Consegui fechar? Obrigada. E como esse estágio 1 é na forma subclínica, vocês percebem aqui que esses sinais clínicos são difíceis de o produtor identificar e falar, opa,
isso é um indicativo de hipocalcemia? Vocês concordam isso comigo? Então, a partir disso, a gente pode perceber que esse estágio ele é um dos mais difíceis de serem diagnosticados. E caso não for tratado no estágio 1, esse estágio 1 ele pode evoluir para o estágio 2. Gabi, você pode passar? Esse estágio 2 ele é conhecido como a forma clínica, onde o animal ele está em decúbito external, como mostrado aí na imagem, onde a cabeça da vaca ela fica estendida, ou então essa cabeça ela está voltada para o flanco. A desidratação e a múfula seca, a temperatura retal ele já começa a diminuir, onde está de 36 a 38 graus Celsius. Tem a paralisia flácida, taquicardia, paralisia da musculatura lisa, principalmente tem uma estase gastrointestinal. E aí, se o estágio 2 também não for tratado, o animal evolui então para o estágio 3. Pode passar. No estágio 3, ele é conhecido como o grave, porque o animal ele fica progredindo para o coma. O animal fica em decúbito lateral, como mostrado aí na imagem, a musculatura flácida e pode... Lembra que eu falei no estágio 2 sobre a estase gastrointestinal? Então, isso pode evoluir para um timpanismo. E aí, se o animal não for tratado, não tiver um protocolo terapêutico bem sucedido, o animal pode vir a óbito. Pode passar. E aí o diagnóstico. O que podemos estar fazendo para poder entrar e diagnosticar? Precisamos associar a anamnese com sinais clínicos, achados laboratoriais e a resposta positiva ao protocolo terapêutico. Nos achados laboratoriais, o normal é encontrar que o cálcio sérico total esteja de 8 a 9,9 miligramas decilitro. E aí, vamos lá. No estágio 1, geralmente, no achado laboratorial, iremos encontrar o cálcio sérico total 5,5 a 7,5 miligramas por decilitro. No estágio 2, iremos estar encontrando 3,5 a 6,5 miligramas por decilitro de cálcio sérico total. Já no estágio 3, nós encontramos nos achados laboratoriais 2 miligramas por decilitro de cálcio sérico total. Pode passar. Precisamos ter o diagnóstico diferencial, diferenciando a paralisia traumática, choque, raiva, cetose e a síndrome da vaca gorda. Pode passar. E assim como a Gabi, ela já falou, a Gabriele já explicou tudo muito certinho, precisamos então enfatizar as consequências da hipocalcemia. As consequências, então, são a retenção de placenta, cetose, deslocamento do apomaso e a metrite. Pode passar. E aí você deve estar se perguntando, meu Deus, afinal, o que fazer nesse caso? Vamos responder agora. Pode passar. O tratamento, ele é basicamente por meio da administração do cálcio. E aí, um dos mais utilizados hoje em dia é o borogluonato de cálcio, que pode ser por via subcutânea, intravenosa e oral. Por via subcutânea, geralmente ele é administrado para poder manter os níveis de cálcio na corrente sanguínea e também para poder evitar recidivas. Mas espera lá, a gente precisa tomar cuidado, porque se em um ponto que foi administrado o medicamento for superior a 75 ml de cálcio, poderá ocasionar necrose tecidual. Então, é importante esse detalhe, manter sempre atento à dosagem que for estar aplicando. No oral, para a via oral,
é indicado mais para em casos mais leves, por exemplo, no estágio 1, onde ainda tem a sintomatologia ainda está mais leve. E aí você administra 50 gramas de cálcio solúvel. Intravenosa. Intravenosa, eu tá até circulado aí, porque é umas vias que tem mais eficiência. Como que é feito? Você vai pegar no mercado uma solução de 20 a 30% desse medicamento, 1 grama de cálcio para cada 45 quilos de peso vivo, com uma dose de 8 a 12 gramas, você vai então administrar para o seu animal. Preste atenção, a aplicação ela deve ser lenta, de forma lenta. Mas por que, Joyce? Porque se for de uma forma rápida, o que vai acontecer? Vai acontecer toxicidade, onde vai ter arritmias e pode posteriormente ter uma parada cardíaca. Mas tudo bem, fez isso tudo certinho, teve a primeira aplicação. E aí, o que você vai fazer? Assim que você aplicou, fez a primeira aplicação, você vai observar se o animal já começou a melhorar. Em torno de 10 minutos, geralmente, o animal já começa a se levantar, tem a eructação, a mufla já fica úmida. E aí, se não tiver todos esses aspectos que eu acabei de falar no intervalo de 5 a 6 horas, pode fazer a segunda aplicação do mesmo jeitinho que eu acabei de explicar o que deve ser feito na primeira aplicação, beleza? E pode passar, Gabi. Passando agora para a prevenção, que é de fundamental importância. A prevenção, ela vai consiste na ordenha pré-parto. A ordenha pré-parto, ela vai permitir com que tenha a Gabriela, ela explicou no início da apresentação sobre o estímulo dos mecanismos homeostáticos do cálcio. Então, a ordenha pré-parto, ela vai promover isso, vai promover um aumento da estimulação dos mecanismos homeostáticos do cálcio, prevenindo, assim, a hipocalcemia. Dietas aniônicas. Geralmente, essas dietas aniônicas, elas são dietas que incluem cloreto e enxofre. Isso, como a Gabriela também já explicou, vai diminuir o pH urinário entre 5 a 6,5 e isso vai promover, então, a ativação dos mecanismos homeostáticos do cálcio. Só que, pera lá, a gente precisa ter uma regrinha em que esse cloreto, ele tem que estar dentro de 0,6% na dieta e o enxofre 0,4% na dieta. E deve-se monitorar o pH urinário. Ele não pode passar de 5,5, no caso, ser inferior a 5,5, porque então vai induzir o animal a uma acidose metabólica. Geralmente, essa dieta fornece para o animal dentro de um mês no final da gestação. Então, assim que tiver faltando um mês para a gestação completar, para a gestação chegar ao fim, fornecer essa dieta. Redução de cálcio na dieta pré-parto. No caso, então, vai ter a redução de cálcio na dieta pré-parto, vai ter em torno de 50 gramas de cálcio por dia, vai fornecer. Isso também, assim como na ordenha pré-parto, essa redução de cálcio vai permitir com que você tenha uma estimulação para ativar os mecanismos homeostáticos, prevenindo também a hipocalcemia. E também, outra forma de você prevenir é a administração de cálcio após o parto. Administrar 50 gramas de cálcio por via oral após 30 minutos após o parto e depois, dependendo se o produtor ele quiser aplicar uma segunda dose, vamos dizer assim,
ele pode estar aplicando após 8 ou a 24 horas após o parto. Pode passar. E aí chegamos então na conclusão dessa apresentação. Como vocês viram no decorrer todo desse trabalho, portanto, é imprescindível que tenha-se uma boa anamnésia para poder chegar a um diagnóstico, para poder ter uma boa abordagem no protocolo terapêutico mais rápido possível. Porque vocês viram que o estágio da hipocalcemia, ela vai evoluindo. Então, não podemos chegar até o estágio 3. Porque você concorda comigo que é difícil reverter o caso clínico? Então, é melhor a gente conseguir diagnosticar quando está no estágio 1 e no estágio 2 para poder reverter o caso clínico de uma maneira melhor, né, para o animal. E também a prevenção. Aqui está a chave. Se a gente prevenir, a gente consegue, como posso estar dizendo para vocês, a gente previne a enfermidade metabólica, a gente previne que o animal ele pode vir a óbito, a gente previne o gasto com os medicamentos, a gente previne também que, lembra das consequências que eu falei? A gente previne essas consequências, como, por exemplo, retenção de placenta, metrite, que isso reduz o índice reprodutivo e, consequentemente, vai reduzir o índice produtivo. Então, é bom a gente se atentar à prevenção. Pode passar. Aqui são as nossas referências e muito obrigada pela atenção.